Sobre fundo branco, Museu de Arte do Rio. Tela colorida. Em letras brancas, Programa de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão. Escola do Olhar. Uma pessoa sinaliza em libras para um grupo em torno de uma mesa repleta de livros. O Museu de Arte do Rio já se constitui com um pensamento voltado para a acessibilidade e ao longo dos anos de 2013 até aqui, esse pensamento voltado para a acessibilidade permaneceu na Escola do Olhar. Maria Rita. A Escola do Olhar sempre continuou essa relação de proximidade com os públicos com deficiência, em especial a comunidade surda. Criou-se uma relação muito próxima, então a gente sempre manteve essa preocupação e essa pesquisa em acessibilidade. Marcelo. Até onde a gente interpreta uma obra, um espaço, um lugar, ou a gente descreve? Librário. De que modo você mantém surpresas, os pensamentos próprios, que não são necessariamente interpretações, né? Nas minhas experiências, eu percebo que não tem um consenso em relação a Patrícia. isso. Né? A relação que a gente constrói dentro do programa educativo com acessibilidade, a gente não pensa numa relação de uma receita de bolo ou de um roteiro, mas sempre pensando nesse lugar da escuta, né? Voz então a off. gente está sempre no movimento de conseguir pensar a acessibilidade enquanto processo, um processo de entender quem são as pessoas, né, que a gente precisa chegar e como a gente chega, também pensando da gente promover uma relação de uma experiência estética que ela atravessa um lugar de ser só uma relação comunicacional, mas que ela traga uma relação de um compartilhamento de experiência. Diálogos para acessibilidade em museus. Voz off. Entendendo o museu como um espaço de cultura e de educação, como um direito da sociedade, ele precisa levar em consideração a demanda de toda a diversidade da sociedade. Maria Rita. A Escola do Olhar tem construído isso até aqui, pensando em diversas linhas, né? Uma linha de formação, com os cursos, uma linha de um atendimento mais direto ao público da deficiência, com as visitas, uma conversa de galeria em Libras, Voz off. um fórum de acessibilidade, que a gente fez o primeiro em 2022, um espaço de trazer para perto, na verdade, os públicos com deficiência e os pesquisadores da área de acessibilidade e colocar esse público como um todo para dialogar e a gente construir junto o que a gente entende por acessibilidade nesse espaço museal. Né? Sempre, Patrícia. É um lugar que para mim é muito potente, são os momentos que a gente recebe um público que ele nos traz críticas e a gente pode repensar o tempo inteiro Voz off. as nossas ações. Então eu acho que tanto o fórum quanto depois o curso de mediadores trouxe muito esse lugar quando a gente depois pensa as próprias relações de tecnologias que a gente tem desejo de implantar e tem desejo de percorrer. Patrícia. E foi um momento que a gente trouxe muito e reverberou para a nossa equipe, e aí trouxemos isso e temos trazido até essa relação da autonomia. Trazer acessibilidade não só para uma relação das programações, de se pensar as visitas educativas com o público agendado, mas também pensando essa própria relação de um público que vem de uma forma autônoma. Cultura surda no mar. Islândia e Surdes. No pátio, diferentes pessoas se apresentam, sinalizam e dançam. Voz off. A partir desses movimentos, a gente começou a ter um acúmulo também, de Patrícia. necessidades, de tomadas de decisão enquanto Museu de Arte do Rio. E aí foi nesse momento que a gente pensou a necessidade de se criar um comitê para a gente se articular internamente enquanto equipes, que a gente da educação vai pensar alguns caminhos que para a gente são mais urgentes, mas também a gente entende que a gente não caminha sozinho. Não só por uma relação de se pensar possibilidades e criação de necessidades dentro do Museu de Arte do Rio, mas como um próprio compartilhamento de olhares, quais são as outras gerências, o que elas também estão pensando dentro da questão de acessibilidade. Matheus. Então a gente conseguiu de fato criar uma instância empoderada dentro do museu que é capaz sim de tomar decisões, que pode interferir, vamos dizer assim, positivamente nas demais gerências, para que a gente consiga entregar uma política pública de acessibilidade que seja mais efetiva mesmo, que de fato a gente consiga entregar. Porque, por exemplo, a área que, vamos supor, vai produzir um conteúdo que vai estar relacionado com uma exposição. Esse conteúdo ele já tem que ter um viés de acessibilidade desde o momento que ele nasce, ou pelo menos seria o ideal. E isso requer uma visão transversal, entendendo o que cada parte de cada área contribui para a acessibilidade. Matheus. Quando a gente veio de 2021 para 2022, os recursos de acessibilidade estavam previstos dentro da Escola do Olhar, que é o educativo. Agora, já de 2022 para 2023, já está previsto como um orçamento geral do museu. Deixou de ser uma atividade que uma gerência presta e passou a ser um processo que o museu executa. Maria Rita. Acho que a gente entra nesse outro momento agora, no mar.
Quando a gente consegue, nesse ano de 2022, né, instaurar um comitê de acessibilidade aqui no MAR, esse pensamento pode se aprofundar. Então, a Escola do Olhar, né, aprofunda a sua pesquisa em educação inclusiva, aprofunda a sua pesquisa, por exemplo, no desenvolvimento de material para uma mediação mais acessível. Maquete Status. E a gente começa a ser um apoio, na verdade, para que as outras áreas também se aprofundem. Então, um comitê transversal como o que a gente tem é justamente para que todas as áreas do museu possam desenvolver, dentro da sua perspectiva, inclusão e acessibilidade. Então, uma inclusão e acessibilidade na comunicação, inclusão e acessibilidade desde o planejamento das exposições, da curadoria. Então, acho que a gente ganha, o museu ganha, e o público do Museu de Arte do Rio acho que vai poder perceber daqui para frente esse aprofundamento que a gente pode ganhar agora com esse olhar, essa perspectiva inclusiva para além da educação. Em giro panorâmico para a esquerda, a roda de Islande Surdes no pátio. Eles sorriem em nossa direção e sinalizam em libras. Tela escurece, créditos selecionados. Equipe Escola do Olhar, gerente de educação Patrícia Dias, educadora de projetos Priscila Souza, educador de projetos Iago Feitosa. Analista de educação Maria Rita Valentim. Assistente administrativo Wellington Ribeiro. Bibliotecárias Karen Merlin e Nara Campos. Educador pleno Fernando Porto. Produtoras Alice Silveira, Juana Sander. Comitê de Acessibilidade MAR, Gisele de Paula, Marcelo Campos, Maria Rita Valentim, Matheus Silva e Patrícia Dias. Agradecimentos especiais a Aleph Felipe de Souza, Ana Peixoto, Instituto Benjamin Constant, Lara Gomes, Leonardo Oliveira, Letícia Julião, Nayara Silva, Patrícia Dornelles, Paulo Andrade, Sabrina Lage, Tiago Cardoso e Valquíria Ferreira. Barra de apoiadores e patrocinadores do museu. Audiodescrição, inclusive acessibilidade.